Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui mais uma vez, mais uma semana, mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. Muito obrigada por você estar conosco aqui no canal do YouTube Web TV SDV da comunidade Sementes do Verbo. Aqui com vocês, mais uma vez, Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e estamos te convidando a continuar com a gente nesse percurso, conhecendo a teologia do corpo de São João Paulo II, esse verdadeiro tesouro escondido da Igreja. Nós estamos chegando já no finalzinho do primeiro ciclo de catequeses. São João Paulo II começa, é óbvio, pelo princípio. Então, nós estamos lá no Gênesis, conhecendo um pouquinho das realidades e das características do homem original. Então, como o homem e a mulher foram criados para si. No encontro passado, nós estávamos falando sobre a questão do conhecimento, né? Como a questão de conhecer não é só algo intelectual, mas na palavra de Deus, quando a gente diz, como nós lemos lá em Gênesis 4, que Adão conheceu a sua mulher, Eva, a gente está falando de conhecer mesmo, de ter intimidade com a pessoa, que é muito mais do que só a intimidade física, do que só a união conjugal, é muito mais do que isso, é uma verdadeira comunhão de vidas. E, como nós falávamos no finalzinho do episódio passado, conhecimento, São João Paulo II na Teologia do Corpo coloca como conhecimento hífen procriação. Ou seja, a procriação é uma consequência do conhecimento. Entrar em comunhão com alguém necessariamente gera vida. Guardem bem isso. Entrar em comunhão com alguém necessariamente a consequência natural é vida nova, é fecundidade. A gente vê nesse trecho em que a gente conjuga essas duas palavras, conhecimento e procriação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mistério do ser humano e em especial da mulher. Então esse programa é especial para nós mulheres, mas também para os homens, porque a mulher é um mistério, é ou não é? Você concorda comigo? E é uma grande oportunidade para nós tentarmos conhecer um pouquinho desse grande mistério. Tentar, só tentar, porque realmente nós somos um mistério. E o mistério da mulher chega no seu ápice e se revela principalmente na maternidade. Então, por isso que a gente entra agora na segunda parte, que é a procriação. Nessa parte, digamos assim, é uma catequese em que São João Paulo II começa falando um pouco sobre a noção de arquétipo. O que é um arquétipo? A gente pode pensar, por exemplo, nós estamos no Rio, o Rio é uma arquidiocese, ou seja, é uma diocese muito grande, que abrange muitas paróquias ou que abrange um território muito grande. O que é um arquétipo? É um tipo, é uma tipologia, uma classificação que abrange uma realidade muito grande. São João Paulo II, e aí eu queria que você me permitisse ler, ele fala assim, ele escreve assim, imagens, o que são os arquétipos, né? Imagens e motivos arcaicos que, segundo Jung, Carl Jung, psicólogo, formam o conteúdo do inconsciente coletivo, comum a todos os homens. Apresentam símbolos em que, em todos os tempos e entre todos os povos, tornam vivo de maneira imaginosa o que, para a humanidade, é decisivo quanto a ideias, representações e instintos. Ou seja, os arquétipos são classificações, são categorias tão grandes e tão importantes que elas transcendem lugar, cultura e tempo. São classificações que sempre vão estar presentes no inconsciente de todos os seres humanos. E qual é talvez o maior arquétipo, uma tipologia, uma categoria que abrange a criação inteira? Masculino e feminino.
o universo é masculino e feminino. Um exemplo que a gente pode dar é a gente pensar, por exemplo, por que o ser humano gosta tanto do litoral? Quem aqui gosta de praia? Você gosta de praia? De ver aquele mar batendo nas pedras, a areia, o mar que vai e vem. Por que a gente é tão fixado? Por que a gente gosta tanto de litoral? Por que perto de praia os hotéis são mais caros, os apartamentos são mais caros, os restaurantes são mais caros quando tem aquela vista para o mar? Por que a gente gosta tanto disso? Porque ali, no litoral, a gente experimenta esse arquétipo da união do masculino e do feminino. O masculino é a terra, é a pedra, firme, sólida, dura, que dá segurança. E o mar é o feminino. É aquele que é fluido, lânguido, inconstante, que vai e vem. Uma hora está calmo, uma hora está atribulado. Vejam só como isso está gravado no coração de todo ser humano. Todo ser humano gosta justamente dessa experiência com o litoral, com essas categorias grandes que de fato preenchem o nosso coração e remontam justamente as nossas origens. E o conhecimento estabelece efetivamente dois arquétipos. O arquétipo da corporeidade, corpo masculino e corpo feminino, e, consequentemente, o arquétipo da sexualidade, masculina e feminina. E são arquétipos porque, desde sempre, conforme o Papa São João Paulo II retoma o ensinamento de Carl Jung, do inconsciente coletivo, homens e mulheres, desde sempre, se unem, conhecem um ao outro, e estabelecem esse conhecimento através da sua corporeidade, e essa corporeidade é vivida efetivamente através da diferenciação entre o masculino e o feminino, que apesar de diferentes, se complementam. Então, o arquétipo da corporeidade, o arquétipo do masculino, o arquétipo do feminino, e não é tema das nossas reflexões de hoje, mas a gente poderia dar um passo à frente, o arquétipo da família. E a gente consegue perceber essa realidade do arquétipo da família tão forte que esse arquétipo familiar ele é transferido para diversas realidades que envolvem a nossa vivência social, por exemplo. A própria igreja, né? A própria igreja é uma família. A igreja é uma família onde tem um pai. Você pode retomar a figura de Jesus, você pode retomar a figura do Papa, de Pedro, dos apóstolos, a figura da mãe, Nossa Senhora, da própria igreja enquanto mãe, dos seus filhos. Se você olha para a realidade de uma cidade onde você tem um governante que tem ali, vamos dizer, a figura paterna, não necessariamente porque é o único que comanda, mas é a figura de quem está à frente. Você tem a figura, por exemplo, das prefeituras, dos governos estaduais que fariam o papel da estrutura materna, que é aquela que organiza, e os cidadãos são os seus filhos. A escola, a professora que ensina, é aquela que faz o papel paterno. A própria escola é a instituição que acolhe, que recebe os filhos que são os alunos. Então percebam como que a própria família, como consequência lá do conhecimento, que gera um arquétipo da corporeidade, que gera um arquétipo da masculinidade e da feminilidade, que gera um arquétipo da família. E, automaticamente, essas realidades se tornam arquétipo pelo próprio fato de existirem. Lembra que nós comentamos alguns encontros atrás, que por mais que nós tenhamos pecado, aquela sementinha do divino, do sagrado, permanece lá em nós. É como se fosse o nosso inconsciente coletivo. A graça de Deus permanece ali, por mais que ela esteja adormecida, é um arquétipo que nós temos como sinal de que viemos de Deus, viemos do sagrado.
Então a gente consegue perceber como que o arquétipo não é algo só considerado na sua grandeza, mas também na sua abrangência. Porque a gente pode pensar, quando a Tatiana deu o exemplo da arquidiocese do Rio de Janeiro, que é uma arquidiocese, quer dizer, uma diocese muito grande, não só pelo tamanho, mas por todas as realidades que ela abrange. Então a corporeidade, o masculino e o feminino serem arquétipos, significa não só porque eles são grandes, mas porque pegam muitas características. A sexualidade, a afetividade, a sensibilidade. E quando a gente fala de afetividade e sexualidade, a gente sabe que não está ligado apenas à nossa genitalidade. Tem uma realidade muito grande, muito complexa, que abrange essa realidade do arquétipo. Tanto que vocês veem que a palavra de Deus diz que Adão conheceu a sua mulher, Eva, em Gênesis 4:1. Ou seja, o homem é aquele que conhece e a mulher é aquela que se deixa conhecer. Porque, de fato, a mulher é um mistério a ser revelado. É aquela grande surpresa que Deus deu. Então, quando você vai olhar o Gênesis, você começa a entender muita coisa que na nossa realidade de dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vive. Quem é mais difícil, mais complexo, mais cheio de meandros, o homem ou a mulher? Você deve concordar comigo que, no geral, existem exceções, mas, no geral, é a mulher. Os homens são muito mais básicos, muito mais primários, muito mais literais. A mulher, não. Tudo é subentendido, tudo é nas entrelinhas, tudo é meio velado, meio escondido, meio guardado, tudo é meio segredo. Quantas vezes o Ronaldo fala que ele tem que adivinhar, e às vezes ele fez alguma coisa, eu estou com a cara emburrada e eu digo, não foi nada não. Claro que foi alguma coisa, e ele tem que ficar tentando adivinhar, nossa, o que será que eu fiz? Por que ela não fala? E eu fico pensando, mas como ele não sabe? Como é possível ele não sabe o que ele fez para me deixar assim? Então, nós mulheres somos esse mistério. Os homens são chamados a nos conhecerem, a nos investigarem, com uma alma de detetive, de engenheiro, de investigador mesmo. E nós, mulheres, somos chamadas a facilitar um pouco a vida dos homens e nos darmos a conhecer, facilitar pelo menos um pouquinho, nos darmos a conhecer. E São João Paulo II, na Teologia do Corpo, eu queria ler também, ele diz que o mistério da feminilidade se manifesta e se revela profundamente mediante a maternidade. Como diz o texto, concebeu e deu à luz. Ou seja, o grau máximo de conhecimento, de revelação que nós mulheres podemos dar aos homens e a todos e até a nós mesmas. Como nós podemos chegar no ápice da nossa revelação, de quem nós somos, de quem nós fomos criados para ser? É como se você fosse uma super-heroína, como antigamente, bem antigamente, tá, gente? No meu tempo. O super-homem, que ele abria assim o paletó, era o Clark Kent, ele abria o paletó e estava com aquele uniforme do super-homem. Vamos pensar na Mulher Maravilha. A gente abre, só que na verdade é através da maternidade. Não é a gente sendo super-mulher, nós não temos superpoderes, mas o grande superpoder que Deus nos deu foi nos assemelharmos a Ele, colaborando com a nossa maternidade. A mulher foi feita, e essa é a revelação maior que nós podemos dar ao mundo. Nós fomos feitas para sermos mães. E ao mesmo tempo, quando nós nos revelamos e assumimos isso com grandeza de sermos mães, nós revelamos ao homem que eles foram feitos para a paternidade. Então vejam só, é um mistério que se revela ao mesmo tempo para os dois. O grau máximo que uma mulher pode chegar é ser uma mãe e o grau máximo que um homem pode chegar é ser um pai. E vocês vão ver depois, mais à frente, quando a gente for falar da vida celibatária, da continência pelo reino e do matrimônio, a gente vai dizer que isso se dá não só no nível biológico, mas também no nível espiritual. O padre, que é o pai das almas, a madre, que é a mãe de muitos filhos espirituais que Deus lhe dá, não importa se biológicos ou espirituais, mas cada mulher foi
pensada, sonhada no plano original de Deus para revelar a potencialidade máxima que ela tem de ser mulher, sendo mãe, e o homem sendo pai. Então pensem só comigo. Hoje em dia, talvez muitos males que nós vemos na nossa sociedade, de uma forma geral, podem ter a sua raiz em homens e mulheres que não assumiram esse seu ser. Ser mulher assumindo a maternidade, ser homem assumindo a paternidade. E a nossa sociedade sofre, decadente, por causa de muitos filhos sem pais, de mulheres que abriram mão de serem o máximo que elas poderiam ser em troca de uma carreira, em troca de uma vida acadêmica, em troca de um corpo sarado, que, como a gente viu, logo, logo vai virar poeira. Mulheres que abriram mão de serem mães e homens que abriram mão de serem pais. É como se a gente se contentasse em comer lixo, como o filho pródigo, né, que ansiava comer a lavagem dos porcos, em vez da gente ter o banquete que Deus nos deu para ter, né? Então, que a gente pense bem e olhe para a nossa vida. O que eu posso fazer para ser uma mulher melhor? O que eu posso fazer para ser um homem melhor? Lembrando que a gente está falando aqui do arquétipo do masculino e do feminino. O feminino que envolve, que abraça, que acolhe. O masculino que é a firmeza, a segurança. Em que eu, como mulher, você como homem, em que você pode ser mais mulher? Em que você pode ser mais homem? Que aspecto da sua vida você pode melhorar para ser mais homem ou mais mulher? Você, mulher, trabalha mais a sua ternura, o seu carinho, não querer fazer tudo sozinha e querer ser independente, mas educar o homem para que ele aprenda a te servir. Porque quando ele te serve, ele se torna um homem melhor. Ele entende que ele nasceu para ser um cavaleiro, para ser aquele príncipe que vai te salvar quando você estiver em perigo. Se cada um de nós souber viver bem a masculinidade e a feminilidade, e se a gente trabalhar em cooperação e não como adversários, em competição, a nossa sociedade vai crescer e a gente vai ser muito melhor do que a gente é hoje. E o Papa São João Paulo II faz um convite que eu faço agora para você também, para que você possa fazer essa pequena reflexão. Imaginem o mistério da criação de uma nova vida. Você tem a realidade de uma célula reprodutora masculina e uma célula reprodutora feminina, que o que elas carregam? Material genético, mas elas carregam meio espírito e a outra meia alma, falando numa linguagem figurada, mas quando elas se unem, elas geram um novo ser, uma nova pessoa, uma nova identidade, um novo arquétipo masculino e um novo arquétipo feminino. Então, essa maternidade acontece nesse momento na realidade corporal feminina. E esse grande mistério da maternidade começa aí, no próprio mistério da capacidade que nós temos de juntarmos a célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina e na corporeidade feminina gerar uma nova vida. É um mistério muito profundo. Não tem quem não acredita efetivamente, mas nós que cremos, não tem como duvidar que ali tem a mão de Deus, tem a mão sagrada, a mão divina, tocando na união daquelas duas células, porque se eu fizer esse movimento aqui, eu estou tocando diversas células do meu corpo, eu estou unindo diversas células do meu corpo, células da minha mão. Quando eu beijo a Tatiana, eu estou unindo diversas células dos meus lábios. Só que o máximo que acontece nessa união de células
é o encostar, ou é uma demonstração de afeto. Mas a união das duas células reprodutoras masculina e feminina são um grande mistério que gera um mistério da mulher na sua maternidade, porque gera uma nova vida. Não é à toa que no Gênesis 4:2, Eva diz: concebi um homem com a ajuda de Deus. Ela reconhece que existe um mistério muito maior por trás do mero conhecimento físico. Existe um mistério maior. Ela reconhece que não foi ela que fez isso. Não foi Adão que fez isso. Eles colaboraram, como os apóstolos que colaboram com 5 pães e 2 peixes. Mas é Deus que faz o milagre acontecer, né? Essa é a beleza e a graça da procriação. Ou seja, de nós, de uma forma misteriosa, ajudarmos Deus a criar de novo, a gerar uma nova vida. E esse conhecimento que a gente tem falado é um pré-requisito para a geração. O conhecimento condiciona a geração. Se não houver esse conhecimento, no sentido bíblico, como nós temos meditado, não vai haver a geração de uma nova realidade, de uma nova vida. E o homem e a mulher podem continuar a realização desse mistério vendo no filho, num terceiro, características dele, características dela, que estão presentes nessa nova vida ou nessas novas vidas, que são geradas a partir dessa união, né? Então, essa realidade biológica, masculina e feminina, dentro desse arquétipo da corporeidade, da masculinidade, da feminilidade, no conhecimento geram uma nova vida, geram uma nova realidade que vai ter a capacidade de fazer a mesma coisa, gerando, a partir da união de outra pessoa diferente e complementar a ela, uma nova vida. E aí a gente entende um pouco também por que é tão artificial, tão antinatural e anti-original quando a gente quer separar aquilo que está unido. Conhecimento, tracinho, procriação. Toda vez que a gente tem sexo sem bebês ou bebês sem sexo, ou seja, contracepção no primeiro caso, reprodução artificial no segundo, a gente vê o plano original de Deus sendo distorcido. Porque, na verdade, um foi feito para ser a consequência do outro. Os filhos foram sonhados e pensados no plano original de Deus para serem o fruto do conhecimento, ou seja, da experiência profunda de comunhão entre os seus pais. Quando a gente vê que alguma coisa aí dá errado, é sinal de que a gente precisa pensar, tomar rumo de novo e fazer como São João Paulo II. São João Paulo II nos orienta. Voltarmos para a origem, voltarmos para o princípio, quando a gente está perdido e a gente não sabe mais o que fazer. Então, vamos voltar para onde nós estávamos? Para a gente redescobrir como é viver de uma maneira saudável, conhecimento e procriação. Crescei e multiplicai-vos. Então, primeiro, a gente precisa crescer. Primeiro, a gente precisa ser dono de si mesmo, nos conhecermos o outro, termos essa maturidade, inclusive humana. E depois, multiplicar. Que uma coisa seja a consequência da outra e não que a gente coloque o carro na frente dos bois, né? A gente quer te agradecer muito pela sua companhia aqui conosco. A gente espera que você esteja gostando, que você compartilhe esse conteúdo, se você achou ele interessante, com outras pessoas. Envie as suas dúvidas, você pode deixar os seus comentários, as suas dúvidas.
e queremos te convidar para estar conosco na próxima semana, mais um episódio. Se você perdeu os episódios anteriores, confere na playlist da Web TV SDV. Tem várias playlists com todas as séries de programas, inclusive o Teologia do Corpo, Seed by Seed. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.